Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês outra seleção de histórias e todas estão presentes no livro A Caixa do Terror, Contos Sombrios de Horror. Todas as informações acerca da fonte estarão na descrição do vídeo, como sempre. E antes de começar, eu já gostaria de pedir para vocês, aquela partezinha chata, deixe seu like, faça um comentário. Se possível, indique o vídeo para alguém que vocês pensem que pode gostar desse tipo de conteúdo. E ativem o sininho, que todas as vezes que sair uma história nova, vocês ficam sabendo em primeira mão. Bom, sem mais demoras, vamos lá? Paralisia do sono. Esse meu relato é completamente real, perturbador e de certa forma triste, para mim e para os meus familiares. Tinha 17 anos quando aconteceu. Eu era atleta na escola onde estudava, mas meu desempenho vinha caindo graças às noites que vinha perdendo. Não posso dizer que era uma insônia, pois eu tinha certeza que estava dormindo. Só que mesmo dormindo, eu continuava acordado. Naquela época, pouco se falava sobre paralisia do sono, que era o que acontecia comigo. Muito menos se falava do demônio que vinha com ela. Não, ela não gostava de ser mencionada. Ela não dava permissão para que falassem dela. Ela jurava vir buscar até mesmo quem ouvisse ou lesse alguma coisa sobre ela. Outra presença recorrente no meu quarto enquanto estivesse dormindo era da minha pequena irmã de 3 anos. Ela sempre vinha e brincava sobre o meu corpo adormecido. Até pulava na minha cama e batia com o bumbum no meu rosto para ver se eu acordava. Um dia, durante o café da manhã, questionei por que ela fazia isso, com sua voz infantil e inocente, e ela respondeu que era porque eu nunca acordava. Fiquei aliviado. Pelo menos agora tinha certeza que somente eu via a figura medonha que me atormentava, ora dentro do armário, ora no reflexo do espelho, ou até mesmo do meu lado, dividindo a cama, acariciando meus cabelos como uma amante doentia enquanto eu dormia. Imaginei que talvez minha irmã quisesse me acordar para me livrar da tortura de tão asquerosa companhia, mas agora tinha certeza de que ela só aparecia nos meus sonhos, somente para mim. Ela e aquele olho vermelho intenso que se revelava dentro da escuridão do guarda-roupa. Aquele olho de rubi sanguinário se aproximava e pedia sangue. Aquele olho aumentava e era quase do tamanho do quarto. Podia absorver as gotas de suor do meu rosto pálido e gelado de medo. "Olha isso", dizia. "O quê?" Olha isso", repetia. "O quê? Olhar o quê? O que você quer?" E eu não podia me mexer. Podia sentir o cheiro do suor e da urina. Podia sentir o frio da minha respiração, mas não podia fazer nada. Foi na última noite de fevereiro que ela finalmente me revelou o destino que eu não podia ver com meus olhos nus. Minha irmã, como sempre, entrou no meu quarto. Seria a última vez que ela faria isso. Por cima de mim, despejou um balde de brinquedos. Pegou sua boneca favorita. Quando viu minha boca me mexer: "Fala, Pedro", ela pediu. "Por que você gosta de vir brincar no meu quarto?" Perguntei, com uma voz que não era minha. "Porque você nunca acorda", ela respondeu. E não acordei. Dizem que agora, com 28 anos, ela ainda faz terapia. Deve ser muito difícil lidar com o trauma de ver o irmão mais velho morrer, arrancando os próprios olhos enquanto dorme. Imagine se ela pudesse ver o que eu vi depois. Certamente ela nunca mais dormiria. Fiquei sabendo que fevereiro também está próximo. Com certeza mais pessoas vão ter a chance de enxergar o que eu vi. Talvez você seja uma delas. Acordado? Você já está. Fim. História 2. O eco.
Lara e Gustavo eram apenas duas pobres crianças inocentes e não mereciam nada daquilo. Bem, Gustavo não era assim tão inocente, considerando que ele tinha intenções de assustar a sua prima 5 anos mais nova desde o começo. Lara tinha acabado de completar 6 anos, 2 semanas antes do seu trágico fim. As duas crianças estavam em uma viagem de família, na casa de seus avós, para ser mais exato. Como era de se esperar, o lugar não tinha atrativo nenhum para as duas crianças. Seus avós moravam ali sozinhos. Os últimos vizinhos tinham morrido há 19 anos. Era quase um teste de sobrevivência residir naquele lugar tão remoto. Lara estava extremamente chateada. Lá não tinha brinquedos nem outras crianças que ela pudesse conversar. Seu primo, então, se aproximou como se fosse lhe contar um segredo. Eu sei como deixar as coisas mais interessantes, ele cochichou no seu ouvido. Como? Quis saber a menina. Eu sei onde a vovó guarda os doces. Em um quarto vazio, embaixo da cozinha. Uma vez, quando eu era menor, eu vi ela escondendo lá embaixo para guardar os doces, disse o menino. Então, vamos pedir para ela pegar, Lara se animou. Não, quando eu pedi, ela ficou irritada e disse que eu jamais deveria ir lá embaixo, mesmo que reconhecesse a voz de quem está lá. Tem alguém lá embaixo? Lara franziu a testa. Sim, mas não é nosso amigo. Você está me enganando, aposto que vai querer ir lá sozinho e roubar todos os doces para você. Se você diz, depois não fala que eu não avisei. Quando anoiteceu, Lara certificou-se de que toda sua família estivesse dormindo. Foi até a cama do seu primo e o encontrou desacordado. Com cuidado, a menina foi lentamente até a cozinha e abriu a porta secreta escondida embaixo do tapete. De fato, existia uma passagem por ali. Ela tomou coragem e desceu apenas 3 degraus. É muito escuro, não dá para descer sem uma lanterna, ela pensou. Uma voz vinda da escuridão da sala secreta sob seus pés devolveu aos seus ouvidos as mesmas palavras que estavam em seu pensamento. O que foi isso? Quem está aí? A menina quase caiu da escada com um susto. Não se preocupe, eu sou o Eco. Pode vir aqui para me ver, a voz respondeu. Mas o Eco não reproduz pensamentos, nem conversa com as pessoas, disse Lara. Você não está reconhecendo minha voz? É igual à sua. Pode vir, eu guardei os doces para você. A menina desceu. Quando seus olhos se acostumaram com o breu absoluto, ela tomou um susto. Gustavo, você não estava lá no quarto dormindo? Aquele lá em cima não sou eu. Gustavo estava preso em uma parede, muito magro e chorando. Ele roubou meu corpo e a minha voz, me deixou aqui todos esses anos. Eu quero ir para casa, tô com saudade da mamãe. Não ligue para ele, Lara escutou novamente a sua voz, e ao se virar, deparou-se com uma menina exatamente como ela. Logo, logo, outra criança boba vem fazer companhia a vocês dois. Adeus. A menina subiu as escadas enquanto Lara e Gustavo desapareciam para sempre nas sombras. Fim. História 3. O esconderijo dos pássaros. Moro em uma pequena ilha com poucos habitantes no sul do país. Como quase todo o litoral é composto de pedras, sem praia, não temos atividades turísticas no local e a falta de acesso ao mar, sempre revolto, torna a pesca impossível. O pequeno povoado sobrevive da criação de vegetais e porcos, que são abundantes na ilha. Não existe energia elétrica nem qualquer outro sinal de atenção do governo. E até preferimos assim, pois os habitantes da ilha guardam segredos que não merecem ser descobertos pelo mundo externo. A própria geografia certificou-se de rodear a região com pedras pontudas e desinteressantes, como se a natureza quisesse esconder o que existia ali. Os mais velhos
sabiam do segredo mortal e iam passando para as gerações futuras os cuidados necessários que deviam ser tomados com aquele lugar. Sabiam que quando observassem o sumiço de todas as aves, as pessoas deveriam se trancar em suas casas e saírem apenas quando escutassem o canto dos pássaros, anunciando segurança. Mas com o passar dos tempos e a falta de ocorrências, esse medo foi ficando cada vez mais banalizado, e os mais jovens já não se preocupavam tanto assim em esconder o segredo da ilha. A mensagem foi deixando de ser passada e os sinais começaram a ser ignorados. Foi em uma noite de verão, sem pássaros, que aquela estranha criatura surgiu, matando todos os porcos da ilha e derramando sangue no único rio de água corrente que a nossa infeliz geografia nos proporcionou. O rio, agora transformado em uma eterna artéria suína, continuava matando a sede daqueles que, como eu, conseguiram se adaptar. Mas os outros habitantes morreram ou de sede ou espetados em alguma pedra do nosso litoral, na tentativa frustrada de fuga. Fim. Bom, essas foram as histórias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Agora com 3 a 4 vídeos por semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história que, de acordo com a pessoa que postou no Reddit, é 100% real. Todas as informações acerca de fonte estarão na descrição do vídeo, como sempre. E antes de começar, gostaria de pedir para vocês já deixarem um like, fazerem um comentário e, se possível, indicarem esse vídeo para alguém que possa gostar desse tipo de história. Se você ativar o sininho, todas as vezes que saírem histórias novas, você será avisado e vai poder acompanhar em primeira mão. Bem, mas sem mais delongas, vamos lá? A promessa. Olá a todos, me chamo Vera e vivo um problema que me causa muito sofrimento. E por mais que eu tenha tentado de todas as formas resolver esse problema, infelizmente eu não consegui e, sinceramente, não sei mais o que fazer. Tudo começou na festa de aniversário de uma amiga minha, onde conheci uma pessoa muito especial, o Walter. Um rapaz muito simpático, descontraído, bonito e que acabou puxando conversa comigo. Naquela noite ficamos conversando por horas. Ele me contou sobre o seu trabalho como gerente de uma loja de calçados e eu me vi falando com ele sobre detalhes da minha vida pessoal, meus gostos, minha família e até meus bichinhos de estimação. Walter me disse que era solteiro, que não namorava e depois de conversarmos bastante, acabamos trocando o telefone e começamos a nos falar com frequência. O tempo foi passando e depois de ter perdido as esperanças de que Walter entraria em contato, um dia ele me ligou e me convidou para almoçar com ele no shopping onde ele trabalhava, no shopping onde ficava a loja da qual ele era gerente, e eu acabei aceitando. Para ser bem honesta, eu já estava com uma quedinha por Walter, sabe? Já estava meio interessada nele, pois era um tipo de homem que consegue encantar qualquer mulher com sua simpatia, com sua beleza. Pois bem, no meio do almoço, eu comecei a reparar que o Walter estava olhando muito para mim e acabei ficando até um pouco sem graça. Mas foi em um determinado momento que eu me distraí e olhei algumas pessoas passando ao lado de nossa mesa que Walter me surpreendeu, dizendo: "O que foi? A minha conversa não está te agradando? Ou passou alguém mais interessante que eu?" Eu até me assustei com aquela observação dele, mas em seguida, em um tom de brincadeira, sorrindo bastante, ele me disse: "Desculpa, Vera,
É que eu não estou acostumada a ter a companhia assim de uma mulher tão bonita, uma mulher tão encantadora, e acabei ficando com ciúmes. Ele e eu acabamos rindo muito daquela situação, e o nosso almoço chegou ao fim, nos despedimos e combinamos de nos falar no dia seguinte. Porém, no mesmo dia, Walter acabou me ligando e disse que havia gostado muito de almoçar comigo e me convidou inclusive para um jantar. Eu fiz um pouco de charminho, sabe? Me fiz um pouco de difícil, mas acabei aceitando, pois eu estava realmente interessada nele. Walter me apanhou em minha casa, me levou em um restaurante muito bonito e ali acabamos nos beijando pela primeira vez, também nos declarando um para o outro. Acabamos tendo uma noite maravilhosa. A paixão falou mais alto e naquela mesma noite acabamos nos integrando um para o outro. Por isso, eu disse que foi uma noite maravilhosa. Foi uma noite de muito amor, de muita entrega, de muita felicidade. A partir daí, o nosso namoro começou e começaram também os meus problemas com o Walter. Apesar de ser uma pessoa muito carinhosa, dócil, gentil, Walter, como eu estava imaginando, era ciumento, extremamente ciumento. Era só eu dar uma olhada para o lado que ele se irritava e queria saber para quem eu estava olhando. Ele não gostava que eu usasse roupas curtas, ele não gostava, na verdade, nem que eu colocasse uma bermuda. Para que não brigássemos, eu atendia aos caprichos dele. Apesar disso, o nosso relacionamento estava indo bem e depois de 2 anos de namoro, Walter começou a planejar a compra de uma casa para que pudéssemos nos casar. E foi justamente nessa época que tudo deu uma guinada. Walter estava um dia trabalhando e acabou passando mal, desmaiando. Levado ao hospital, exames foram feitos e infelizmente descobriram que Walter tinha um tumor no cérebro. Essa notícia mudou completamente nossas vidas. Walter se abalou demais com isso. Se abalou tanto, tanto, tanto que acabou se entregando à doença. Mas todos os dias ele falava para mim: eu sei que eu não tenho muito tempo de vida. Eu sei que logo eu estarei morto. Mas você vai me prometer que nunca mais vai ter outro homem em sua vida. Você precisa jurar para mim que sempre será minha e de mais ninguém. Jura para mim, Vera? Você jura? Não posso partir imaginando que você será de outro. E eu não posso partir imaginando que você possa ter outra pessoa em sua vida. Eu não gostava quando ele falava desse jeito comigo. Por muitas vezes, acabamos brigando. Eu não queria que ele ficasse falando o tempo todo que ia morrer, que ia morrer, que ia morrer. É que eu disse a ele: você está chamando a morte. Não fala assim. Mas depois dele insistir tantas vezes, sabe? Eu acabei dizendo o que ele tanto queria ouvir. Tá bom, Walter, tá bom, eu prometo, eu prometo. Eu prometo que nunca serei de outra pessoa. Eu prometo que nunca serei de mais ninguém. Eu sou somente sua. Tá bom assim? Tá bom? Te satisfaz eu falar isso? Te satisfaz? Você fica mais calmo? Você descansa pelo menos? E a partir daí eu comecei a dizer sempre isso para ele. Parecia então que ele se aliviava de tudo. Parecia então que ele se acalmava. E por um instante dava a impressão que nem estava doente. Mas na verdade ele estava fazendo quimioterapia e também radioterapia. O tumor, porém, não diminuía. Seu estado estava cada vez mais se agravando. Walter acabou deixando o emprego de gerente daquela loja. Não havia mais condições de trabalho e eu sempre ao lado dele, tentando dar forças para que ele continuasse o tratamento, acreditando na vida, sabe? Acreditando que ele poderia superar, que ele poderia vencer. Mas ele tinha que continuar sua vida otimista, confiante. Mas infelizmente o tratamento não estava dando os resultados esperados e os médicos disseram, num dado momento, que nada mais poderia ser feito e que uma cirurgia naquele estado em que ele se encontrava estava fora de cogitação. Agora, todas as noites eu ia para a casa de Walter ficar com ele, pois ele sem mim se sentia muito sozinho, se sentia até mesmo abandonado. Walter sabia muito bem o que estava acontecendo
que sua morte era iminente, que não havia muito mais o que se fazer. Mais uma vez, em tom mais sério, como quase de despedida, ele olhou bem para mim e disse: "Olha, meu amor, eu sei que estou no fim, e sei que depois que eu morrer, muitos homens vão dar em cima de você, vão se aproximar de você, mas não se esqueça, você me prometeu que nunca mais vai ser de ninguém, mas por garantia, eu procurei uma pessoa que fez um trabalho para que nenhum homem, nenhum, consiga ter você, consiga nada com você." O Walter era realmente ciumento, mas nunca foi agressivo, nunca relou um dedo em mim. No entanto, isso que agora ele estava falando era demais. Não que eu tivesse interesse em ter outra pessoa depois dele, mas, mas ter procurado alguém que teria feito um trabalho para impedir que outra pessoa se aproximasse ou tivesse alguma coisa comigo, isso já era demais. Isso já era além dos limites. Quando ele me disse isso naquela noite, eu mais uma vez falei para ele parar de besteira e que não brincasse com essas coisas, pois ele sabia muito bem que eu tinha medo de feitiço. Acabamos deixando o assunto para lá. Assistimos a um filme na sala e pegamos um sono. Foi por volta de 3 horas da manhã, daquele dia 15 de maio. Eu acordei e chamei Walter para irmos para o quarto. Foi quando ali do meu lado, eu, entretida, assistindo o filme, pensando que ele também estivesse assistindo o filme, na verdade, ele estava morto. Enquanto assistíamos o filme, ele simplesmente não esboçou nenhum tipo de reação. Ele dormiu, ou na verdade, ele morreu, ele partiu. Quando fui chamá-lo é que descobri que já estava sem vida. Imaginei o meu desespero, como eu fiquei totalmente perdida. Liguei para a família, liguei para o SAMU, sabe? Liguei para os bombeiros. Fiquei assim, que nem barata tonta. Ele estava morto ali do meu lado, os olhos dele estavam abertos. Infelizmente, a doença acabou com a vida de Walter e destruiu também qualquer sonho que eu tivesse de um casamento, de ser sua esposa e dele ser meu marido. O tempo passou. Apesar de ter ficado tão triste com a morte de Walter, eu precisava continuar minha vida. Afinal, eu era jovem ainda. Porém, sempre me lembrava das coisas que ele falava, das promessas que ele exigia que eu fizesse de nunca me envolver e de nunca permitir que um outro homem estivesse ao meu lado, além de ter feito aquele tal trabalho. Isso tudo foi me trazendo problemas, pois mesmo depois de 5 anos de sua morte, eu nunca mais consegui me interessar por ninguém. E as pessoas diziam: "Você é muito jovem, poxa, você vai agora ficar de luto a vida inteira. Ele era seu namorado, seu noivo, e você agora morreu para a vida. Ele morreu e você também morreu." Minha mãe acabou me convencendo que eu procurasse um psicólogo e dizia que eu não poderia ficar daquele jeito em que eu estava, e com toda a razão. E depois dela muito insistir, eu fui atrás de um psicólogo e comecei a fazer um tratamento. Esse meu tratamento de 1 ano e meio realmente me fez bem. Eu já estava começando a me interessar por outros rapazes. Tinha apenas 28 anos, era bonita, cheia de vida, e foi nessa época que conheci Cristiano. Cristiano, com a mesma idade que a minha, rapaz também bonito, saudável, e depois de 4 meses de nós estarmos juntos, acabamos indo para um motel. Ali, eu teria a minha primeira noite depois de 6 anos do falecimento de Walter. Depois de 6 anos e meio, eu teria a minha primeira vez com alguém. Por um momento em que estávamos lá no motel, chegamos naquele quarto bonito, eu até pensei em voltar. Pensei nas promessas que eu havia feito a ele e no que ele havia falado para mim, mas acabei esquecendo tudo e resolvi aproveitar aquela noite, ser feliz aquela noite. 6 anos e meio, eu estava agora com alguém. Eu queria mais era aproveitar, eu queria mais era ser feliz. Cristiano pediu uma garrafa de vinho, colocou uma música suave, uma música romântica. Deixou o quarto com pouca iluminação. E tudo começou a acontecer. Começamos, inclusive, a dançar um pouco. Quando ele começou a desabotoar a minha blusa, eu imediatamente comecei a desabotoar sua camisa. Foi então que ficamos só com nossas roupas íntimas,
Tudo estava prestes a acontecer. Tudo estava por um momento, por um instante. E foi nessa hora que eu olhei para o espelho no teto. Sabe aquele espelho sobre a cama? Aquele espelho real, redondo? Eu olhei para o espelho e vi que havia mais alguém naquela cama além de mim, Cristiano. No reflexo daquele espelho eu vi, cheguei Walter. Isso mesmo, Walter. Deitado ali do meu lado, com os braços cruzados, uma cara muito feia, olhando para mim, enquanto Cristiano fazia todas as carícias que um homem faz em uma mulher. E de repente parei, fiquei paralisada. Eu tentei disfarçar, não deixei Cristiano perceber nada. Por um momento eu achei que estava, sabe, impressionada. Era uma coisa da minha mente. Eu estava tendo minha primeira noite de amor depois de 6 anos e meio e resolvi então não dar bola para aquilo. Deve ser visão, deve ser impressão. Foi quando Cristiano disse que não conseguia mais. Do nada. A coisa esfriou de tal modo que Cristiano levantou-se de vergonha. Agora queria ir embora. Meu coração nessa hora ficou quase paralisado. Eu olhei para o espelho mais uma vez e vi a imagem de volta. Porém agora Walter apareceu de relance. Assim, meio que feliz e satisfeito. Quase com um sorriso no rosto, dizendo: "Não falei para você? Não falei para você?" Cristiano, que até então havia sido muito carinhoso comigo, muito atencioso, se levantou da cama, colocou suas roupas, pediu para que eu me vestisse, sabe? E falou que rapidamente eu me arrumasse, do contrário, eu que pegasse um táxi, porque ele estava indo embora. Aquilo tudo me deixou assustada. Eu ainda tentei, sabe, falar com o Cristiano, que poderia ser alguma coisa momentânea, e ele me pediu para que ficasse longe dele devido à tamanha vergonha que ele estava sentindo. O que Walter havia me falado na noite em que morreu se confirmava ali naquele quarto de motel. Ele disse que nenhum outro homem conseguiria ter nada comigo e foi assim que aconteceu. Isso me deixou destruída, isso me deixou arrasada. Voltei a fazer tratamento psicológico e depois de um tempo ainda tive mais 2 experiências, mas foi tudo exatamente igual ao que eu tive com o Cristiano. Na hora H simplesmente esfriaram. A coisa simplesmente esfriou. Nessas 2 vezes parece absurdo o que vou dizer, mas também vi Walter ali em minha frente, olhando com cara feia, olhando com um olhar de reprovação, como se quisesse me lembrar da promessa. Não sei mais o que fazer para resolver isso. Na verdade, não tenho nem mais coragem de me relacionar com ninguém. Não é por nada, eu sou uma mulher bonita, chamo muita atenção, muitos homens se interessam por mim, mas me sinto condenada a passar o resto da minha vida sem amar e sem ser amada, por consequência dessa promessa que o meu ex-namorado me obrigou a fazer. Será que eu tenho que carregar até o último dia de minha vida essa maldição? Será que eu não tenho direito de ser feliz, de sentir prazer como as mulheres sentem ao lado de um homem? Será que eu terei que ser eternamente vigiada, condenada, reprimida pelo espírito do meu ex-namorado? Será? É a pergunta que faço a mim mesma. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história real. Aconteceu comigo e com a minha irmã do meio. E eu não tenho necessidade de mentir. Quando as histórias são inventadas, eu conto mesmo para vocês. Mas essa realmente aconteceu comigo e eu relembrei no momento quando eu estava conversando com ela. Com a minha irmã, ela não mora comigo, ela mora em outra cidade. E todas as memórias dela são iguais às minhas. Então eu acredito que alguma coisa aconteceu inexplicável. Talvez um dia a gente tenha explicação do que houve ou não. Mas sem mais delongas, eu gostaria de pedir para vocês para darem seu like já no começo. Por favor, me ajuda muito.
fazerem um comentário se vocês conhecem Sete Além, se já ouviram falar, se conhecem alguém que já esteve, enfim, se acha que isso é tudo baboseira. E, se possível, indicar esse vídeo para alguém que vocês pensem que pode gostar desse assunto, que pode gostar desse tipo de conteúdo. Isso aconteceu há muitos anos atrás, muito antes de ter qualquer história sobre Sete Além. E a história mesmo eu escrevi em 2017 para não esquecer. Ativem o sininho, porque assim todas as vezes que eu contar uma história vocês vão ficar informados e vão poder ouvir. E é isso. Bom, vamos lá? Eu acho que estive em Sete Além. O que eu vou contar para vocês aconteceu de verdade e eu nunca havia entendido o que houve até conhecer as histórias de Sete Além. Tudo isso me fez refletir sobre como pessoas desaparecidas podem, na verdade, estar perdidas em outros universos ou dimensões. Não tenho necessidade alguma de mentir, por isso, acreditem se quiser. Inclusive, se alguém aí souber de algo ou viveu alguma coisa parecida, por favor, deixe nos comentários. Quero muito entender onde fui parar e como consegui voltar. Para completar, essa história tem uma testemunha ocular que estava comigo. Passou por tudo e se lembra da situação exatamente como eu. Acho que estivemos em Sete Além ou em algum outro lugar, mas o que sei é que entramos em algum portal que nos transportou para outro momento da vida. Mas sem mais delongas, vamos começar. Isso aconteceu há mais de 20 anos, e no período desse relato, eu tinha cerca de 10 anos de idade e minha irmã, 9. Nessa época, morávamos numa cidadezinha no interior de Goiás chamada Goianésia. Havíamos nos mudado para Goianésia já tinha quase um ano e sempre íamos para a escola com meu pai ou minha mãe, quem estivesse disponível. Tanto eu como minha irmã insistíamos em ir para a escola sozinhas, mas meus pais se preocupavam muito e nunca deixavam. A escola ficava a apenas 2 quadras da minha casa, então nós duas pensávamos que não seria problema, já que havíamos cruzado esse caminho literalmente dezenas de vezes. Mas não foi bem assim. Nesse dia em questão, meu pai e minha mãe, que tinham um mercadinho pequeno de interior, não poderiam nos levar para a escola por qualquer motivo que não me lembro. Com muita relutância, a minha mãe liberou que fôssemos sozinhas para a aula, com 1001 conselhos e outras várias recomendações. E lá fomos nós. Quando estávamos quase chegando, viramos na rua que deveríamos virar, mas fomos parar em outro lugar. Eu não sei como explicar, mas era a mesma rua, porém com outras casas, uma outra aura. Ao invés de ter ali a nossa escola, havia um monte de casas antigas, mas sem ninguém, sem uma viva alma, e nós duas ficamos atônitas. Sem nos prolongar muito naquela estrada de terra, tentamos voltar pelo mesmo lugar de onde viemos, uma linha reta. Só demos meia volta, não viramos em lugar nenhum. Mas quando voltamos, já estávamos num lugar completamente estranho, com casas estranhas, chão estranho. Não tinha para onde voltar. Enfim, vou tentar explicar melhor. Não adiantou voltar pelo mesmo lugar de onde viemos, porque não era o mesmo lugar. Tudo estava diferente. Na esquina onde viramos, não tinha mais a rua de antes, e foi aí que começou a bater o desespero e começamos a chorar baixinho. Mas resolvemos andar. Andamos, andamos e andamos, sempre em linha reta, para pelo menos ter para onde voltar depois. Procuramos por muito tempo algum adulto para nos ajudar, mas a rua estava deserta. Não conseguimos entender qual foi o nosso erro. A gente virou no lugar correto. Mas depois de andar, pelo que julgamos ser horas, encontramos uma mulher lavando roupa no quintal da casa dela. O tanque em que ela estava era um desses jiraus antigos, debaixo de um grande pé de manga, no meio do quintal. Corremos para a cerca dessa senhora, que era de tela, parecendo aquelas de galinheiro, sabe? E pedimos socorro.
Falamos para ela que estávamos perdidas e se ela poderia nos levar para a escola X, a nossa escola. Ela nos olhou com os olhos arregalados e disse que não sabia do que estávamos falando, que não conhecia essa escola e começou a se afastar correndo, entrando em sua casa. Eu e minha irmã entregamos os pontos, nos sentamos no chão e desatamos a chorar. Nessa hora, ouvimos um sinal. Era o sinal da nossa escola. Olhamos para trás e estávamos na porta da escola e não entendemos como diabos fomos parar ali. O local de antes simplesmente desapareceu. A casa antiga, a cerca, o giral, tudo. No fim das contas, não haviam se passado horas, mas sim minutos. Gente, aconteceu de verdade. Eu sei que vão me zoar nos comentários, mas isso está gravado na minha mente. Também acho que fomos parar em outra dimensão. Será que era Sete Além? Por que aquela mulher se assustou tanto com a gente, duas crianças de uniforme? Será que mais alguém já passou por isso? E o mais importante, como foi que voltamos? Apenas sentamos no chão e abaixamos nossa cabeça. Não tem a menor explicação. Não vimos como chegamos até a porta da escola. Enfim, espero que alguém possa nos ajudar. Fim. Bom, existe, né, um monte de podcasts que eu já vi, um monte de situações que eu já tentei ir atrás para poder ver se eu achava uma explicação para isso, porque eu não me conformo com essa situação. Uma pessoa já me falou que a gente pode ter passado por algum trauma e desassociou isso na cabeça, e é por isso que a gente se lembra como uma estrada, uma rua sem ninguém, mas não tem condição de duas pessoas terem as mesmas memórias, exatamente as mesmas memórias. E eu também não entendo como a gente foi parar na porta da escola, gente. Não tinha a menor condição. Até o chão era diferente, era uma estrada de terra, e na porta da minha escola não era estrada de terra. Foi algo totalmente inexplicável. Ou a gente se deparou com alguma falha na Matrix, eu não sei. Quem gosta de estudar esse tipo de coisa, né? Eu já vi que pode ter sido uma falha na Matrix ou Sete Além. Tem um podcast muito bom que fala sobre Sete Além também, né? O rapaz que publicou ainda na época do Orkut sobre Sete Além. E geralmente quem vai em Sete Além conta que o local ele tem uma aura diferente. Eu não sei explicar, era uma aura meio amarelada, assim. Meio sépia. Eu realmente não sei como explicar melhor para vocês. Mas foi isso que eu passei. E a gente caminhou por muito tempo debaixo do sol. Cansadas mesmo. E de repente não se passaram horas, passaram minutos. E a gente já estava naquela caminhada há muito tempo. Sem condição de terem passado só 10 minutos, 15 minutos. Enfim, já estou me prolongando um pouco. Mas eu gostaria muito de saber se alguém já passou por isso. Essa história é 100% verdadeira, viu, gente? Aconteceu mesmo. E se alguém de Goianésia aí já passou por isso também, de repente é o lugar, né? Enfim. Bem que os meus vídeos não têm um alcance muito grande, mas eu gostaria muito de saber. Bom, se você gostou, faça tudo aquilo que eu disse no começo. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês algumas histórias curtas de terror. Mas antes de começar, eu gostaria de informar que todos os dados acerca de fonte estarão na descrição do vídeo, então é só procurar. Gostaria de pedir para você deixar o like já no início, se possível fazer um comentário, e se achar que alguém possa gostar desse nosso conteúdo, indicar o vídeo para mais uma pessoa. Lembrando que se você ativar o sininho,
Todas as vezes que eu tiver uma história para contar, você será avisado. Bem, vamos lá? História 1. A cigana. Você vai morrer. Cuidado, você vai morrer. E vai morrer esfaqueado. Não ria, não dê risadas. O que eu estou lhe falando é a pura verdade. Você vai morrer esfaqueado, se não tomar cuidado, se não ouvir o meu alerta. Essa era a cigana. Esta foi a cigana alertando, a cigana falando. Olha, aqui na sua mão, esta linha. Eu não deveria falar, mas eu vou falar para te alertar. Você vai morrer esfaqueado, se não tomar cuidado. Meu nome é Román Villanueva. Eu sou boliviano e morava em La Paz. Estou aqui no Brasil há quase 2 anos. Eu nasci no interior do departamento de Ouro, um lugar afastado da cidade e com pouca gente. Ali, a falta de emprego. Ali, os moradores tentam sempre uma vida melhor na cidade grande. E quando fiz 12 anos, meus pais decidiram que o melhor seria irmos para a cidade grande, pois aquele lugar não dava futuro para ninguém. Era preciso tentar algo novo. Afinal, quem sabe boas oportunidades aparecessem por lá, e também por causa das escolas, para nós, os filhos. Chegando na cidade de mudança, já encontramos com tios, primos, e isso foi muito bom. Meus primos eram da minha idade, tinham outros colegas, time de futebol, e eu logo me enturmei com eles. E entre esses primos, me apeguei principalmente ao Wilder. Wilder, com quem eu me dava muito bem. Parecíamos até irmãos. Íamos para todos os lugares juntos. Wilder era um pouco mais novo que eu, e o tempo foi passando. Nós nos tornamos adolescentes, depois jovens, e participávamos de tudo. Aniversários, casamentos, festas de nossos amigos, além, claro, de jogar naquele nosso time de futebol. Só que agora, com o passar dos anos, éramos moços. Já éramos moços, rapazes. Nas festas havia muitas danças típicas da Bolívia, como morenada, caporales, diablada, lamerada e ainda comida e bebida típica. Enfim, foi um tempo muito bom. Estávamos em La Paz, Bolívia, ano de 2005, e a festa mais tradicional do povo estava chegando. Eu e meu primo Wilder estávamos entusiasmados, como disse, era como se fôssemos irmãos. E nossa animação era ainda maior porque os irmãos do Wilder, os meus outros primos, é quem estavam na comissão da festa, os organizadores de tudo. A festa foi programada para começar na segunda-feira, dia 15 de agosto, e terminaria no dia 20. Seriam, portanto, 5 dias de festa, mas eu e meus primos fomos já no domingo, que seria o último ensaio. Só que o Wilder não foi. Ele tinha uma prova para ingressar na Universidade de La Paz, pois esse era o seu desejo, fazer universidade, fazer um curso superior, sabe? Após as provas que ele tinha a fazer, assim que terminou às pressas, pegou o ônibus e veio em nosso encontro, e só chegou quase na noite, e a sua chegada foi uma festa para todos nós. Meu primo era uma festa em pessoa. Na terça, teve início então a festividade do povo. Muita música, muita cerveja, gente que vinha chegando de todos os lugares e nós, pela primeira vez, íamos nos apresentar com um grupo para dançarmos a morenada. Foi na hora da queima de fogos que tudo aconteceu. Em seguida, então, haveria nossa dança que aconteceu aquilo. Alguém chegou correndo e gritando: Dom Teófilo, Dom Teófilo, seu filho, venha logo, Dom Teófilo, seu filho teve um problema. Dom Teófilo era meu tio, pai do Wilder. Dom Teófilo saiu correndo, e eu já fui atrás. Afinal, por que aquela pessoa veio até o palco para chamar meu tio naquele desespero todo?
Quando chegamos perto do lugar onde havia um aglomerado de gente, já vimos o Wilder caído no chão numa poça de sangue. Eu gritei várias vezes o seu nome, Wilder, 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 mas ele não respondia. Meu tio, pai dele, no maior desespero, tentava fazer alguma coisa pelo filho. Só que foi então que se percebeu que havia muito sangue embaixo do seu corpo. Ele havia sido esfaqueado várias vezes, e por mais que se tentasse fazer alguma coisa, não havia mais chance alguma. Meu primo estava morto. Seu corpo foi removido dali para o IML. A constatação foi que meu primo Wilder havia recebido 7 facadas, sendo uma na frente, 2 no pescoço, 2 no peito, uma na mão e uma no estômago, sendo que uma delas atingiu 3 centímetros no coração. Segundo testemunhas, Wilder brigou com outro rapaz que por sinal era primo dele, só que não se conheciam. Quer dizer, era um primo meio distante por parte da família da mãe dele. O próprio povo que estava na festa conseguiu alcançar esse rapaz que fugia e queria fazer justiça com as próprias mãos, mas a polícia chegou e impediu. E na frente do delegado, esse rapaz disse que havia bebido muito e não se lembrava de nada, e nem das 7 facadas que havia dado em Wilder. Até hoje, na verdade, ninguém sabe direito o porquê dessa violência, dessa atitude covarde e brutal em matar uma pessoa tão querida, tão boa, tão alegre e comunicativa, como era meu primo Wilder. A irmã dele estava desolada, chorando feito criança, e nos contou que um dia, quando ela havia saído com Wilder, os dois encontraram na rua uma cigana. Ela os parou com o propósito de ler a mão deles. A mão dela a cigana leu e tudo bem, mas quando leu a mão de Wilder, ela falou aquilo lá do começo da história. Não devia te contar o que leio nessas linhas de sua mão, porém, eu também não posso esconder o que estou vendo, até porque você vai ter que, daqui para frente, ter muito cuidado. Aqui, nesta linha, veja, está muito claro. Nessa linha de sua mão, olha aqui, é interrompida. Ela não segue mais. Ela não segue para aqui, ó, quando não devia. E exatamente aqui, onde a linha para, bem pertinho, tem esta outra que mostra que uma tragédia vai acontecer. Você vai morrer esfaqueado. E é só isso que eu posso dizer. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu não devia falar, mas também não podia ficar calada. Você vai morrer esfaqueado se não tomar cuidado, se não ficar alerta. Meu primo deu risada. Sinceramente, não acreditou. Para uma outra pessoa, a quem ele falou sobre o que a cigana havia dito, também não acreditou. Também a pessoa falou: "Ah, isso é coisa de cigana, isso é onda, isso é brincadeira. Você acredita nisso?" Na verdade, ninguém pensou que seria realmente possível que ele, tão novo ainda, com tanta gana para lutar, com tantos sonhos para realizar, pudesse de repente ter um final tão trágico e ainda anunciado por uma cigana. Mas na verdade, e para a tristeza de todos, a cigana estava certa. Meu testemunho é para que não duvide daquilo que não conhece. O próximo pode ser você. Fim da primeira história. História 2. Meu gato. Desde que me entendo por gente, sempre morei com meu pai, pois minha mãe não teve condições de me dar uma boa vida depois do divórcio, quando eu ainda tinha por volta de 6 meses. Mas sempre tive contato com ela, que me visitava quase todos os dias, e até mesmo alugou uma pequena casa em um conjunto não muito longe daqui. Costumávamos ir até lá durante as sextas-feiras, depois da escola, e passávamos o fim de semana inteiro juntas. Ela sempre foi uma mãe muito divertida e compartilhávamos muitos gostos em comum, entre eles, o amor por gatos. Um dia, minha mãe apareceu com um filhote de gato siamês, de olhos azuis e com todas as características da raça, que havia comprado para que pudesse criá-lo. Demos a ele o nome de Ike, que era o mesmo nome de um gato persa negro que minha mãe teve antes do meu nascimento, a quem ela era muito apegada.
Passou-se um pouco mais de um ano. Nós o criamos muito bem. Ele sabia alguns truques como deitar, rolar e roubar a comida da mesa quando nós estávamos olhando, e nós o amávamos demais. Um casal de idosos se mudou para a casa ao lado junto com seu gato, um persa branco e muito ativo, que tinha por volta da mesma idade de Ike, e eles logo tornaram-se amigos. Era lindo vê-los brincando, mas Ike era muito travesso e por muitas vezes invadiu a casa da vizinha da frente e ela simplesmente odiava gatos. Eu sempre ia buscá-lo, mas teve um dia que ela simplesmente se cansou disso. Em uma manhã, depois do café, procurei por Ike, mas não o encontrei. O persa branco, como de costume, estava aguardando do lado de fora da nossa casa, mas parecia diferente. Estava muito mais agitado e assim que me viu, correu na direção da ladeira que levava até a rua. Rapidamente o segui e lá vi que o pior tinha acontecido e que estava caído no chão, já morto. Corri de volta para a casa da minha mãe e chorei demais. Disse o que havia acontecido e ela suspeitou da vizinha, que confirmou ter dado veneno para ele, pois estava cansada de ver o gato entrando por sua janela. Voltei para minha casa inconsolável e na sexta, quase uma semana depois da morte de Ike, hesitei em ir para a casa da minha mãe, mas senti que deveria, para ao menos consolar o persa branco dos vizinhos que não tinha com quem brincar. Chegada a noite, eu e minha mãe brincamos um pouco para então nos deitarmos e, como de costume, ela me contava histórias daquelas de atrair a atenção de qualquer criança. Mas horas depois acordei com sede. Me levantei com cuidado para não acordar a minha mãe e saí do quarto. Liguei a luz da sala e o que vi me surpreendeu. Ike estava ali, andando na direção da cozinha. Eu sabia muito bem que era ele, tinha o mesmo olhar brincalhão e quando me viu, parou de andar, balançou levemente a cauda e deu um longo e doce miado antes de entrar na cozinha. Tentei segui-lo, mas não havia ninguém na cozinha e mesmo depois de uma busca rápida, não o encontrei. Bebi um copo de água de volta para o quarto, bebi e me ajoelhei ao lado da cama, começando a orar para que o Ike estivesse bem e, como toda criança, cheguei a pedir um gatinho novo que se parecesse com ele, mesmo que eu não o substitua completamente. Minha mãe acordou e me perguntou o que aconteceu. Quando expliquei, ela sorriu e disse que ele voltou apenas para me dizer adeus, mostrar que não estava me esquecendo. Uma semana depois, quando retornei para a casa de minha mãe, soube que o gato persa dos vizinhos havia morrido na porta da nossa casa, provavelmente esperando por seu melhor amigo, o Ike. Me entristeci, mas ao mesmo tempo pensei que ele estaria melhor agora, junto de seu amigo. Hoje eu tenho 15 anos. Minha mãe vendeu a pequena casa onde morava antes, casou-se novamente e me deu um irmãozinho, que atualmente tem apenas um mês de idade. 2 dias após o nascimento de meu irmão, um filhote de siamês apareceu na frente do portão da casa deles, machucado e miando bastante. Minha mãe, mesmo já tendo uma gata sem raça adulta e um pouco rabugenta, acolheu o gato, a quem deu o nome de Július. Me surpreendi que, com o passar do tempo, Július apresentou a mesma personalidade de Ike, tendo até mesmo o hábito de roubar comida. Deixou minha mãe muito furiosa, mas ainda assim é muito carinhoso. E sempre que eu visito minha mãe, ele é o primeiro a correr na minha direção, miar e me observar com seus lindos olhos azuis. Fim da segunda história. História 3. O perdão e a fé. Isso aconteceu com o pai de meu amigo quando ele era pastor de uma igreja evangélica. Em um dia de culto ao ar livre, o pai do meu amigo estava pregando a palavra empolgado, até demais, e falando para não adorar imagens, etc. Pediu para trazer uma imagem de Nossa Senhora em estátua, falando para que seus fiéis não adorassem imagens. Chutou a estátua com a perna direita e a quebrou de tal forma que ficou em pedacinhos. Passada uma semana do que aconteceu, ele começou a sentir fortes dores na perna direita, mas nada que ele não aguentasse. Só que a cada dia foi ficando pior e
a penar foi inchando, chegando a um ponto que ele nem podia mais levantar da cama. Sua esposa, inconformada com a perna de seu marido, o levou para o hospital. Os médicos disseram que só por um milagre a perna dele ficaria boa. O melhor era mesmo tirar a perna dele, pois já estava entrando em estado de putrefação. Eles tinham que marcar a operação o mais rápido possível, mas como o hospital estava lotado, eles não conseguiram marcá-la. Deixaram-no internado por 2 semanas. Nessas 2 semanas ele esteve aos cuidados de uma enfermeira morena, com quase seus 30 anos de idade. Essa moça cuidou dele com um amor indescritível, até que em 2 semanas ele se curou totalmente de uma forma milagrosa. No dia de sua alta, ele pediu para uma outra enfermeira chamar a enfermeira morena que cuidou dele nessas últimas semanas. E ela lhe respondeu que nunca existiu nenhuma enfermeira morena com mais ou menos seus 30 anos de idade. Nesse momento, ele começou a acreditar que foi a própria Nossa Senhora de Aparecida que cuidou dele. Fim das histórias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, me ajudem a sair do flop. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês histórias de terror que se passaram em residências ou apartamentos. Antes de começar, eu já gostaria de pedir para vocês para deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu vídeo para alguém que você pense que pode gostar desse tipo de conteúdo. Todas as informações acerca da fonte das histórias estarão, como sempre, na descrição do vídeo. Bem, vamos lá? Apartamento 12. Susana era uma jovem estudante e tinha acabado de se mudar para um novo apartamento. Ela ia morar sozinha pela primeira vez. Era um apartamento pequeno, mas era muito aconchegante. E, na hora da mudança, entre subir e descer no elevador, ela encontrou uma senhora simpática que deu boas-vindas a ela. Seja bem-vinda, minha jovem. Obrigado, senhora. Moro nesse andar. Quando quiser me fazer uma visita, moro só e me sinto sozinha. É só aparecer. Pode deixar, vou sim. Alguns dias depois, ela voltou a encontrar aquela simpática senhora no elevador. E aí, querida, está gostando da nova casa? Estou amando. Você está me devendo uma visita, não se esqueça. Moro no apartamento 12. Passa lá hoje às 6h30 para tomar um chá. Ah, me desculpe. Passo lá sim, pode me esperar. Às 6h30 em ponto, Susana estava na frente do apartamento 12. Ela bateu na porta umas 2 vezes sem nenhuma resposta. Ela já estava desistindo quando então a porta se abriu, sozinha, lentamente, e ela ouviu o convite da simpática senhora. Entre, querida. Mas quando ela ia entrando, foi interpelada pela vizinha que tinha acabado de sair. O que você faz aí, moça? Vou tomar um chá, porque... Com quem? Não mora ninguém aí há uns 2 anos. Ela sentiu um frio na espinha e a porta subitamente se fechou. Como assim? A senhora que morava aí matou o marido e se matou faz uns 2 anos. Como eles morreram? Com um chá envenenado. Nesse momento, a porta se abriu novamente, as luzes se apagaram e uma mão puxou a pobre Susana para dentro do apartamento 12. A porta se fechou, as luzes se acenderam e se ouviu, em seguida, um grito de pavor. Fim. História 2. O novo apartamento.
Quando Vanessa enfim conseguiu alugar um apartamento, ela respirou aliviada por conseguir um tão grande e com um preço tão acessível. A sua nova casa ficava na região central e ela se mudou imediatamente para o apartamento 12 daquele prédio. Na sua primeira noite naquele lugar, nada normal aconteceu, mas a partir da terceira noite, ela começou a ouvir como se alguém lavasse pratos e varresse a casa. Aquilo a assustou no início, mas depois essas coisas passaram batido. Aos poucos, porém, as coisas foram ficando cada vez mais estranhas. Ela começou a sonhar com uma senhora sentada em frente à sua cama, tomando chá e rindo. Se antes não sentia medo, começou a senti-lo quando viu essa mesma senhora em vários lugares. Achou que estava ficando louca. Pensou até em procurar um psiquiatra. Mas as coisas começaram a se tornar assustadoras quando, em uma visita, uma das suas vizinhas comentou o que estava acontecendo. Contando sobre seus pesadelos, ela descreveu a mulher que tanto via e ficou sabendo que aquela velha senhora era uma antiga moradora do seu apartamento. Seu coração disparou e começou a suar frio quando sua vizinha começou a contar as histórias. Ela disse que a velha senhora tinha enlouquecido e morrido ao beber um chá envenenado juntamente com seu marido. Disse também que uma ex-moradora do prédio tinha desaparecido após entrar naquele apartamento. Vanessa estava decidida a ir embora daquele lugar. Não ficaria mais uma noite sequer. Entraria só para pegar o básico e depois mandaria buscar o resto. Quando estava fazendo a sua mala, sentiu uma presença na porta do quarto. Hesitou em olhar para trás e continuou fazendo a mala. De repente, escutou uma voz doce. Onde pensa que vai, mocinha? Não está pensando em me abandonar, não é? Sinto-me tão sozinha. Nesse momento, as luzes se apagaram e a casa ficou no escuro, e apenas um grito de pavor se ouviu na escuridão. O corpo de Vanessa nunca foi achado, porque agora ela faz companhia à velha senhora nas sombras daquela casa. Fim. História 3. Apartamento 66. Tudo aconteceu quando me mudei para o apartamento 66, no 6º andar, de um edifício que ficava na zona central de Ribeirão Preto. Todos os amigos me chamaram de maluco, mas como nunca fui religioso ou supersticioso, não me importei em morar no apartamento 66 do 6º andar. Mas deveria ter ouvido eles. No meio da bagunça da mudança, abri as cortinas e fui até a sacada ver a vista. Nesse momento, observei uma mulher estranha de cabelos negros, escuros, olhando fixamente para mim. Aquilo me incomodou um pouco, então fechei as cortinas e terminei de fazer as malas. Mas naquela situação, foi se repetindo ao longo dos dias. Toda vez que olhava pela janela, avistava a tal mulher. Um dia, intrigado pela situação, resolvi descer e ver o que ela queria. Mas quando cheguei lá fora, não tinha mais ninguém. Então, resolvi perguntar ao porteiro se ele a tinha visto. Quando dei a descrição, ele me olhou com cara de assustado, tomou um copo de água e me disse, quase que cochichando: "Essa moça estava no seu apartamento. Então deve ser uma maluca." Ela se matou, pulou da varanda. Não estou vendo um fantasma? Não sei o que o senhor está vendo. Quer um conselho? Se mude, saia desse apartamento. Balancei a cabeça negativamente e disse calmamente para aquele homem: "Pode ficar tranquilo. Fantasmas não existem." Achando que estava ficando louco, chamei um amigo meu e pedi para ele olhar pela janela. E para minha felicidade, ele também enxergava a tal mulher. Então pedi para ele para descer enquanto eu ficava de olho nela lá de cima. Meu amigo, lá embaixo, não a via, mesmo ele estando de frente a ela. Eu apontei e gritei: "Ela está aí, do seu lado.
ela está aí do seu lado. Foi quando ela sumiu e meu amigo arregalou os olhos e gritou: "Ah, ela está atrás de você." Quando olhei para trás, ela me empurrou, me fazendo cair. Meu cérebro se espalhou pelo chão e agora estou preso nesse apartamento e só me liberto quando matar alguém. Fim. História 4. O menino da janela. Ele ficava ali na janela observando as crianças brincando na rua. Queria tanto estar ali correndo, brincando e sorrindo com elas. Vivia naquele quarto sozinho e com frio há tanto tempo que mal sabia em qual ano estava. Ninguém o enxergava e isso o deixava mais triste. A casa estava tão vazia e escura que o fazia até ter saudade da companhia da sua mãe. Quando vivo, ela nunca tinha deixado brincar na rua e sempre dizia: "Você é muito doente, não pode sair desse quarto e nem brincar com as outras crianças." Isso deixou cada vez mais triste e doente. Tinha apenas 12 anos quando faleceu e foi nesse dia que ele saiu daquele quarto, primeira vez. Correu por toda a casa e estava tão feliz que se sentiu no céu, o seu céu. Ele corria e brincava, mas não tinha ninguém para compartilhar aquela alegria e isso o deixava triste. Por mais que tentasse, não conseguia sair de casa para brincar na rua. Então, percebeu que estava preso ali. Sua família mudou e a casa começou a ser ocupada por outras famílias que ele assombrava por diversão. Tudo mudou quando ele conheceu Amélia. Foi amor à primeira vista. Ela tinha por volta de 13 anos. Era loira, de olhos verdes. Nunca tinha visto uma garota tão linda e o melhor era que ela conseguia ver e ouvi-lo. Não foi um início fácil. Ela tinha muito medo e ele não queria assustá-la. Mas depois de um tempo, eles se tornaram melhores amigos. Tudo estava bem, até ela começar a namorar e, aos poucos, ir esquecendo da amizade entre os dois. Isso o irritou muito e um dia assustou o namorado dela com um susto que ele caiu da escada e quebrou o pescoço. Ele não queria matá-lo, mas sim chamar a atenção de Amélia. Após o ocorrido, a família dela se mudou para bem longe. Bruno ficou ali, na janela, a vendo partir e sentiu pela segunda vez a dor da morte. Depois, outras famílias apareceram. Umas eram legais e outras nem tanto. Quando ele se enchia deles, os assustava e eles iam embora. Uma família chegou a trazer até um padre. Isso o acalmou um pouco. Só não gostava da água benta que queimava como fogo. A última família tinha um menino tão chato que ele fez questão de assustá-lo desde o primeiro dia que chegou. Eles não ficaram nem um mês na casa. Agora, Bruno está sozinho. Você quer brincar com ele? Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já faça tudo aquilo que eu pedi no início do vídeo. Ative o sininho, porque todas as vezes que sair novas histórias, vocês vão poder, então, já ouvir de cara. Então é isso. Obrigada e tchau, tchau.